Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos para mais uma leitura aqui no canal. Peço que vocês não peguem nada que não seja ressonante para a vida de vocês. Eu sou a Cris Fiuza. Vamos para mais uma leitura. Peço joinha, que vocês se inscrevam no canal se gostarem da minha energia e vamos lá. Darei continuidade com a abertura de mesa com o Oráculo de Delfos para entender o tema que será abordado com a Dona Rosa Caveira e depois darei continuidade com o tarô ou baralho cigano. Vamos lá? Uma ótima leitura, meus amores. Qual é o assunto que precisa ser visto, abordado neste momento, por favor? Qual é o assunto? A modéstia. E a missiva no fundo do deck. Ok. Vamos para o tarô? A modéstia. O que a gente precisa falar aqui? Laureda Dona Rosa Caveira, salve suas forças. O sol. Aqui tem gente com ego demais, né? O sol no negativo é exatamente isso. Alguém que tá, vamos falar o português, claro, se achando muito, ar de superioridade. A sacerdotisa é muito sábia, mais inteligente que os outros. O que tem? Rei de paus. Tem esse rei de paus, o rei do fogo. Criatividade, movimento. A gente está falando de alguém específico aqui. Cavaleiro de ouros. Gente, aqui é sobre lidar com pessoas, ó, rainha de ouros, que podem não ter o mesmo processo evolutivo de aprendizado e não ter paciência para lidar com isso, tá? Pode ser sim alguém que esteja à frente do tempo, que tenha o poder de persuasão mais aguçado. E por que o Cavaleiro de Ouros é o cavaleiro da lentidão, né? Então, assim, lidar com pessoas que têm passos mais curtos, dificuldade de aprendizado, isso não quer dizer que esteja dentro de um ar superior, embora tenha esse poder de persuasão, de entendimento, de aprendizado mais aguçado aqui. Só que isso pode gerar uma vaidade desacerbada. Ó, 4 de copas, causando tédio nos demais. Mais um no fundo do deck. Cavaleiro de paus. Aqui, assim, não é para alguém diminuir o ritmo para acompanhar os que aprendem diferente, a justiça no fundo do deck. Aqui, assim, por um pouco o pé no freio sobre ser humilde, tá? Continuar fazendo a caminhada, sendo luz, aprendendo, ensinando. Aqui não é sobre parar, aqui é sobre se equilibrar, né? Para ter mais um pouco humildade sobre aqueles que realmente não conseguem acompanhar o desenvolvimento de alguém que está à frente do seu tempo, tendo realmente mais conhecimento, mais sabedoria para lidar sobre algumas questões. Vamos para o baralho cigano? Lenormanda Rosa. Traz aqui para mim sobre esse sol. O jardim, tá vendo? Então, assim, é alguém que tem muito a dar no social para pessoas,
Posso estar falando até de pessoas que são instrutoras, professoras, que precisam gerir outras pessoas, orientar outras pessoas e precisam saber administrar o processo das pessoas dentro do aprendizado. É alguém assim com muita sabedoria espiritual e pode não estar conseguindo lidar com outras pessoas que não tá tendo muita sabedoria. Então, assim, falta de paciência, né? O ego muito aguçado, precisando se equilibrar aqui, ter um ponderar-se, um ponderamento. Ó, o caminho e o anel. Entendendo, inclusive, que a caminhada não precisa ser sozinha. É como se alguém realmente quisesse até desistir. Ah, eu desisto de ser uma mentora, uma orientadora de outras pessoas. Eu acredito que preciso seguir sozinha. Mas como se essa pessoa tivesse tanto conhecimento espiritual. E Rosa está falando, você tem a necessidade de passar à frente o que você aprendeu, o que você sabe. Só que aqui de uma forma mais cordial, mais pacífica e paciente, devagar e sempre. Não é porque as outras pessoas têm muita dificuldade de aprendizado que você tem que desistir, né? Faça boas alianças porque terá bons frutos. Não é uma leitura para todo mundo, claro que não. Pode ser até bem específica. Gratidão, Dona Rosa Caveira. Ó, os peixes e a torre, tá vendo? Então, aqui, ao invés de caminhar um passo de cada vez, deixar a vida fluir, o desenvolvimento de ensinar, de trazer conhecimento, é uma pessoa que acaba se isolando. Só que esse isolamento aqui parece que não está saudável. É como se a pessoa não conseguisse lidar com outras pessoas dentro da sua grandiosidade. Cris, eu não conheço ninguém como eu, as pessoas não conseguem entender o meu jeito, o meu pensamento e acaba se isolando. Só que aqui a torre está clarificando uma rainha de ouros, que é muita vaidade, né? Como se assim, cara, ninguém tá à minha altura. Minhas amizades, as pessoas que eu me envolvo amorosamente, está tudo desequilibrado, em desarmonia. Só que a Rosa fala que não é para desistir, é para ter muita coragem para aprender a lidar com os diferentes. Olha aí, os pássaros. Ter a liberdade de comunicação, né, de ser quem se é, não é para diminuir, saia do salto, diminua, apaga a sua luz. Não. É saber lidar quem é e passar isso adiante com muita sabedoria, humildade e equilíbrio. Aqui tem esse cavaleiro de paus. Caíram muitas, vou devolver. Deixa eu só ver aqui. A montanha, o navio, a âncora e o chicote. É uma pessoa resistente a mudanças. Gente, é muito complicado a expansão consciencial, a liberdade espiritual, quando você chega num patamar de entendimento de certas coisas, você lidar com o todo, com os outros. Peço desculpa, os barulhos externos, não tem como evitar. Então é aqui como se alguém assim conseguiu se desenvolver e foi galgando degraus e foi conhecendo coisas, tendo sabedoria, pesquisando, estudando, e as pessoas no entorno foram ficando para trás. Só que aqui a espiritualidade traz que é alguém que precisa ter sabedoria, inclusive para lidar com os menos favorecidos de conhecimento. Então aqui o segredo não é se isolar, é compartilhar de uma forma nova. Não é se retrair. Ó, o urso, a estrela e a raposa.
Então é como se alguém não tivesse sabendo usar a sabedoria espiritual para desenvolver os outros, compartilhar conhecimento, e precisa aqui. Porque um sábio, ele precisa ter essa parte de desenvolvimento para com o outro. O que é um sábio guardando só para si aquilo que conhece, né? Então aqui está muito apegado a coisas de ego, autoritarismo. E a espiritualidade fala, para você ser sábio, você precisa compartilhar o que você sabe com as outras pessoas. Só que aqui tem uma montanha, grandes bloqueios para fazer isso. Cris, me enxergo dentro dessa leitura. Realmente eu estou me afastando cada vez mais das pessoas, estou introspectiva, sem paciência. Acredito sim que eu cheguei num patamar elevado, diferente das pessoas que eu convivo, família, relações amorosas, amigos. Não que eu me sinta melhor que eles, mas como se não conseguissem acompanhar essa minha evolução, esse meu desenvolvimento. E eu acabo me afastando por não conseguir isso. Só que a espiritualidade fala que você precisa voltar para o game e se expressar de uma forma mais simples, ser mais amigável, mais paciente. Ó, a justiça tá aqui, a estrela, tá vendo? A espiritualidade sendo iluminação, para iluminar não só você, como os outros. Gente, a gente tem uma sacerdotisa aqui. Pode ser, inclusive, algo com o sol. É alguém que tem uma iluminação, é alguém que tem muita sabedoria espiritual. E precisaria aqui levar adiante esses conhecimentos. Pode ser um instrumento da própria espiritualidade passar adiante, precisa se encontrar da forma adequada que faria isso. Então aqui o segredo não é se calar, se isolar e se distanciar do coletivo, dos demais. É passar a orientação de uma forma clara, consciente, com muita paciência, para aqueles que não têm conhecimento, venha devagar tendo uma noção sobre o assunto da espiritualidade, coisas que você já passou e aprendeu. É sobre isso aqui, tá? Não é para todo mundo, mas pode ser bem específico para alguém que precisa entender a sua luz, o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu brilho, sim. Usar isso ao seu favor, claro, mas de uma forma mais tranquila e humilde adiante. É como se o mundo precisasse dessas informações e a gente ter muita consciência que cada um se desenvolve de uma forma diferente. Tá entregue a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha. A gente se vê por aqui. Gratidão, Dona Rosa. Laroê Mojubá. Tchau, tchau.